Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo de Ronaldinho lorsqu'il jouait au PSG, ok? Au PSG. Então hoje nós vamos ver um vídeo do Ronaldinho quando ele jogava no PSG e nós vamos aqui corrigir algumas coisas do que ele falou, né? Eu assisti o vídeo dele, muito engraçado. Dava de se ver na fala dele que ele conhecia da língua, né? Sabia do que ele estava falando, sabia falar francês, sim, com os erros que tinham, mas o mais importante é que nós entendemos aquilo que ele fala, aquilo que ele falava, né? Na época que ele jogava pelo PSG. Então aqui nós vamos ver um pouquinho, entender algumas coisas do que ele fala e, claro, vamos traduzir tudo e vou estar escrevendo aqui do lado como você está vendo. Vou lançar aqui então, ok, o vídeo dele. Quand j'entre ici, je donne une bonne réponse. Quand je sors d'ici très content, pourquoi je joue pour les supporters, je joue pour tout le monde qui vient ici, qui vient aider nous, tout le monde qui vient donner des forces à moi, tout le monde qui tous les jours, je donne beaucoup de force, même quand je suis en moment de difficulté, jamais mis le sol. Então, je sors d'ici très content, porque je sors d'ici, je regarde que je fais beaucoup de gens. Muito legal esse vídeo do Ronaldinho, muito legal mesmo. Ele fala aqui algumas coisas, né? Tá dando uma entrevista para o repórter. Se você já está mais avançado no francês, né? Com certeza já está entendendo o que ele fala. Se bem que com o barulho, né? Não dá para escutar muita coisa, mas dá para entender perfeitamente aquilo que ele está falando. Porque tem alguns erros e nós vamos tentar desvendar esses erros. Ok? Vamos tentar entender esses erros, qual a forma correta de falar aquilo que ele estava tentando falar, ok? Então eu vou soltar aqui mais uma vez, dessa vez eu vou cortar. Então, quando j'entre ici, je donne une bonne réponse. E aqui uma das coisas que ele fala é: quand je rentre ici, je donne, em palavras do Ronaldinho, un bon réponse, ok? Eu vou escrever aqui exatamente o que ele fala. Ele diz assim: quand je rentre ici, ok? Traduzindo aqui, né? Quando, né? Quando eu entro aqui, quand je rentre ici, vírgula, je donne, né? Eu dou, je donne. E aqui ele comete um pequeno erro, né? Que é natural. Diria natural, mas é um erro, não deixa de ser um erro, né? Ele diz un bon, vou ter que colocar entre parênteses, né? Ele diz aqui un bon réponse, ok? Aqui tem um erro. Então ele diz aqui, quand je rentre ici, je donne, quando eu entro aqui, eu dou, ok? Ele quis dizer, eu dou uma boa resposta, ok? Eu dou uma resposta, né? Uma boa resposta. Só que ele diz un bon réponse. Un bon réponse está incorreto, ok? Porque réponse, essa palavra aqui, ela está no feminino. É uma palavra feminina, ok? Réponse, que é resposta. Ela é uma palavra feminina, ok? Então, o correto aqui seria não un bon réponse, como o Ronaldinho fala, mas une bonne réponse, ok? Então, em francês nós temos duas palavras, né? Assim como em português também nós temos bom e boa, né? Em francês nós temos bom e bonne, ok? Vou anotar aqui. Bom é masculino, né? Que em português se diz bom. E bonne é boa, ok? Então, duas palavras visando o mesmo objetivo, só que masculino e feminino, ok? Então, vou tirar parênteses aqui, para o Ronaldinho continuar falando. Ok, tem mais um erro, né, que eu só tratei da bonne,
Mas o outro erro é un, ok? Eu não posso falar un bon, senão seria boa, entende? Um boa. Boa resposta não existe. Então, aqui teria que ser une. Teria não, é une, ok? Une bonne réponse. Ok? Tac. Une bonne réponse. Quando eu entro aqui, eu dou uma boa resposta. Agora sim está correto. Correto é, quand je rentre ici, je donne une bonne réponse. Ok? Então aqui, da mesma forma que você tem o masculino de bom e o feminino boa, né? Você tem un, que é e você tem une, que é o feminino, né? Que é uma. Ok? Então, esses dois erros aqui, né, que o Ronaldinho cometeu, ok? Vamos continuar, vamos analisar agora o que ele diz em seguida. Então, o que o Ronaldinho me diz agora é essa frase. Je sors d'ici très content. Je sors d'ici très content. Ok? Traduzindo, je, né, je sors, eu saio d'ici. Je sors d'ici é eu saio daqui. Je sors d'ici. Très content. Muito contente. Très, muito. Content, contente. Ok? Se fosse uma mulher que estivesse falando, ela iria dizer je sors d'ici très contente. Iria ter um E bem aqui. Se fosse uma mulher. Como não é uma mulher, é um homem, então não tem E. Vou colocar aqui entre parênteses, né, para você saber que colocando um T aqui fica feminino. Então, quando uma mulher está falando, ela fala eu estou muito contente. E vai ter esse E aqui. Então vai ficar je sors d'ici très contente. E o homem fala content. Contente, content. Ok? Je sors d'ici très content. Ok? Perfeita a frase. Vamos dar continuidade. Vamos ouvir o que ele diz a seguir. Je sors d'ici très content. Pourquoi je joue comme un supporter. Depois o Ronaldinho vai fazer uma pergunta, ok? Eu acredito, né, a entrevista não mostra, mas acredito que o repórter pergunta para o Ronaldinho por que você joga, alguma coisa assim, né? E o Ronaldinho pega aquela pergunta e faz a mesma pergunta para o repórter, né? Pourquoi je joue? Pourquoi je joue? Não está errado, mas também não é o mais correto, ok? Eu vou escrever aqui o que o Ronaldinho pergunta. Ele faz a seguinte pergunta. Pourquoi je joue? Pourquoi je joue? Pourquoi je joue, ok? Pourquoi, todos nós sabemos que é porquê. Quando você está fazendo uma pergunta, ok? O porquê de pergunta, ok? Por que eu jogo? Por que eu estou aqui? Por que assim? Por que assado? Enfim, ok? Esse porquê de pergunta é o nosso famoso pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est comme ça? Etc, etc. Ok? O porquê de resposta, eu vou até escrever ele aqui logo aqui embaixo, vai ser o... Colocar aqui um traçozinho, vai ser o parce que. Ok? Parce que é o porquê de resposta. Então, o Ronaldinho pergunta, né? Pourquoi je joue? A resposta seria parce que eu gosto de jogar. Porque eu amo jogar futebol, etc, etc. Ok? Esse parce que é o parce que de resposta. De resposta. Ok? É o porquê de resposta. Coloquei entre parênteses. Vou até colocar ele aqui em... Vou diminuir aqui o tamanho dele. Ok? Pourquoi je joue? Só que não está muito correto. Ok? Errado não está, mas também não é o mais correto de se dizer. O correto seria Ronaldinho dizer não pourquoi je joue, mas
pourquoi est-ce que je joue? Ok? Isso seria o francês perfeito, né? Pourquoi est-ce que je joue? Pourquoi est-ce que je joue? Ok? Isso soa mais bonito, soa mais correto, ok? Pourquoi est-ce que je joue? Ok? Por que eu jogo? Ok? Por que eu jogo? Ok? Pourquoi est-ce que je joue? Esse aqui seria o correto, ok? Vou colocar entre parênteses aqui, porque não é o que ele diz, né? Vou colocar entre parênteses aqui também em cima, porque não é o que ele diz também. E tac, tac. Vamos agora continuar ouvindo o que ele diz, ok? Vamos lá. O Ronaldinho faz a pergunta, né? Pourquoi je joue, né? O certo seria pourquoi est-ce que je joue? E logo em seguida ele já responde. E logo em seguida ele já responde. E o que que ele diz? Ele diz: je joue, okay? Je joue pour tout le monde qui vient ici. Ok? Je joue pour tout le monde qui vient ici. Ele faz a pergunta, né? Pourquoi je joue? E logo em seguida ele responde: je joue pour tout le monde qui vient ici. Traduzindo, eu jogo para todo o mundo que vem aqui. Je joue pour tout le monde qui vient ici. Frase simples, ok? Vamos dar seguimento. Je sors d'ici très content. Pourquoi? Je joue pour les supporters. Je joue pour tout le monde qui vient ici, qui vient. Ok. Ele diz mais uma coisa antes. Né? Pourquoi est-ce que je joue? E logo ele diz uma coisa, né? Antes ele diz pour les supporters. Ok? Antes de dizer je joue pour tout le monde qui vient ici, ele diz pour les supporters. O que quer dizer isso, né? Para os supporters. O que seriam os supporters? Supporter vem de supporter, que quer dizer suportar. Mas supporter em francês tem outro sentido, ok? Quer dizer torcedores. Os torcedores. Pour les supporters. Para os torcedores. Ok? Vamos dar continuidade. Je joue pour tout le monde qui vient ici, qui vient aider nous, tout le monde qui vient donner des forces à moi. Pour tout le monde qui vient aider nous. Ok? Ele diz pour tout le monde qui vient aider nous. Vou deixar você olhar alguns instantes, mas tem um erro gravíssimo, ok? O começo está perfeito, né? Pour tout le monde qui vient. E aqui ele quis dizer, né? Para todo mundo que vem nos ajudar. Só que ele diz ajudar nós. Ele inverteu aqui, ok? Aqui o certo é vient nous aider, ok? Então esse nous que está aqui, ele tem que vir antes. Ele vai vir aqui. Nous aider. Nos ajudar. Nos ajudar. Ok? Pour tout le monde qui vient nous aider. Para todo mundo que vem nos ajudar. Ok? Ou ajudar-nos. Ok? Ou então ajudar a nós. Ok? Pour tout le monde qui vient nous aider. O correto é esse. Vou colocar entre parênteses aqui, porque ele inverteu isso aqui. Ok? Tá aqui. Vamos continuar analisando a fala de Ronaldinho. Qui vient aider nous, tout le monde qui vient donner des forces à moi, tous les jours. Em seguida ele diz todo mundo que vient
donner des forces à moi. Ele diz isso aqui. Tout le monde qui vient. Opa, deu uma travadinha. Tout le monde qui vient donner des forces à moi. Que ele diz, ó. O começo você já sabe, né? Todo mundo que vem dar. Ok? Ok? Des forces. Ok? Tout le monde qui vient donner des forces à moi. Tout le monde qui vient donner des forces à moi. Ok? O começo está certo. Mas o que segue está um pouquinho incorreto. Ok? Tout le monde qui vient donner des forces à moi. O certo seria tout le monde qui vient me donner des forces. Okay. O que ele quis dizer aqui em português era todo mundo que vem dar forças para mim. Ok? Esse é o grande erro, você tentar traduzir a frase, ok? Você tem que aprender realmente a regra do francês, né? Como que ele funciona, etc. Como que as frases são organizadas e não tentar traduzir exatamente, porque às vezes dá isso, ok? Ó, ele quis dizer, né? Todo mundo que vem dar forças para mim, ok? Mas isso em francês se traduz tout le monde qui vient me donner des forces, ok? Me dar forças, ok? Dessa forma que se fala. Tout le monde qui vient, eu vou colocar aqui, me donner des forces. E o à moi, nós tiramos isso aqui, ok? Isso aqui está incorreto. Tout le monde qui vient me donner des forces, ok? Vou colocar aqui em parênteses também, né? Não é o que ele fala. O que ele fala é a frase que está incorreta, ok? E essa é a frase que está correta. Vamos dar continuidade. Aqui ele já conserta aquilo que ele disse, né? Então ele diz tout le monde qui, ok? Tout le monde qui, tout, ok? Ok, tout com S, todos, ok? Aqui no caso vai ficar todo o mundo, ok? Todo mundo que todos, ok? Todo o mundo que todos, tous les jours, me donne, okay, beaucoup de force. Okay. Tout le monde qui tous les jours me donne beaucoup de force. Okay? Então aqui ele já conserta. Ok? Aqui ele já conserta. Tout le monde qui tous les jours me donne beaucoup de force. Tout le monde qui tous les jours me donne beaucoup de force. Traduzindo, todo mundo que todos os dias me dá muita força. Beaucoup de força. Muita força. Ok? Vamos continuar escutando. Todo mundo que vient donner des forces à moi, tout le monde qui tous les jours me donne beaucoup de force, même quando je suis en moment de difficulté, jamais me laisse seul. O que ele diz em seguida, né, même quand je suis en moment de difficulté. Ok? Jamais il me laisse seul. Ok? Vou escrever o que ele diz. Ok? Même quand je suis au moment de difficulté, virgule, jamais il me laisse seul. Ok? Même quand je suis en moment de difficulté, jamais il me laisse seul. Ok? Jamais
il me laisse seul. Então, vou traduzir aqui, né? Même quer dizer mesmo, ok? E com a gente já traduziu lá em cima, quer dizer quando. Então, mesmo quando eu estou, ok? Aqui se traduz estou, ok? E não quando eu sou, ok? Lembra que o verbo être tem dois sentidos, estar e ser, ok? Aqui, nós vemos que ele está na sua função de estar, ok? Mesmo quando eu estou. E aqui o que o Ronaldinho quis dizer é quando eu estou em momentos de dificuldades. Só que ele traduziu mais uma vez na concepção portuguesa, ok? Então aqui esse on nós vamos tirar. O certo é dans des moments de difficulté. Ok? Dans des. Ok? Esse dans des seria em momentos, ok? Em, ok? Dans des moments, em momentos, ok? Même quand je suis, mesmo quando eu estou, dans des moments de difficulté. Mesmo quando eu estou em momentos de dificuldades, ok? E agora ele diz, jamais il me laisse seul. Jamais il me laisse seul, ok? Ele está falando ainda dos supporters, dos torcedores, ok? Aqui tem um pequeno erro, né, na escrita. Quando você está falando oralmente, você está falando rápido, não dá de perceber. Mas quando você escreve, dá de se perceber. E quando você escuta, dá de perceber também, ok? Mas não é muito grave, mas na escrita não passa, ok? Escrita não passa esse erro, ok? Aqui ele diz, jamais il me laisse seul. Nunca, ok? Jamais é nunca. Nunca eles me deixam sozinho, ok? Essa seria a tradução. Nunca eles me deixam sozinho. Só que para falar negação em francês, falta uma palavrinha, né? Que é esse famoso NE, que tem o som de ne, ok? Jamais il... E agora vai vir bem aqui. Il ne, ok? Tac. Jamais il ne me laisse seul. Nunca eles me deixam sozinho, ok? Jamais il ne me laisse seul, ok? Nunca eles me deixam sozinho, ok? Seul, essa palavra aqui é difícil, né? Pronunciação, né? Seul, 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 ok? Seul, a língua é meio que enrolada. Seul, ok? Vamos dar continuidade. Difficulté, jamais me laisse seul. Então, je sors d'ici très content porque... E para finalizar, o Ronaldinho vai dizer o seguinte: je sors d'ici très content. Ele vai repetir a frase que ele já tinha dito lá no começo, ok? Je sors d'ici très content, ok? Je sors d'ici. Opa! Deixa eu só apagar aqui, escrever correto, né? Je sors d'ici très content. Je sors d'ici très content. Eu saio daqui muito feliz, muito contente, ok? Ele repete aquilo que eu já tinha falado no começo, ok? Je sors d'ici très content. Por que esse ponto? Vai sair. Tac, ok? Eu saio daqui muito contente, muito feliz. Je sors d'ici, je regarde, je fais beaucoup de gens contents. O que Ronaldinho fala no final, o final não dá para entender bem o que ele disse. Dá para entender uma parte, ok? Ele diz, né, je sors d'ici très content, je sors d'ici parce que... E o final você entende beaucoup de joueurs contents, ok? Então, eu vou escrever aqui para você. Je sors e ele diz, né, porque, ele diz até em português, né, ele fala até em português nessa hora, ele fala porque, quando ele quer dizer parce que, ok? Je sors parce que
pontinhos. É a palavra que não dá para entender o que ele fala, mas eu já fiz já tenho uma ideia daquilo que ele quer dizer, né? Je sors parce que, e o final, né? Beaucoup de joueurs contents. Tac. Beaucoup de joueurs contents. Ok? Je sors d'ici très content. Je sors parce que. E eu acredito que ele quis dizer, que não dá para entender no áudio, né, que ele fala, mas eu acredito que ele quis dizer parce que je vois, porque eu vejo, ok? Parce que je vois beaucoup de joueurs contents, porque eu vejo muitos jogadores contentes, ok? Então vou soltar o vídeo aqui de novo e vamos acompanhar, ok? O que Ronaldinho fala. Ici. Donc, quand j'entre ici, je donne une bonne réponse. Donc, je sors d'ici très content. Pourquoi? Je joue pour les supporters. Je joue pour tout le monde qui vient ici. Quand j'entre ici, je donne une bonne réponse. Donc, je sors d'ici très content. Pourquoi? Je joue pour les supporters. Je joue pour tout le monde qui vient ici, qui vient aider nous, tout le monde qui vient donner des forces à moi, tout le monde qui tous les jours me donne beaucoup de force, même quand je suis en moment de difficulté, jamais il est seul. Donc, je sors d'ici très content porque je sors d'ici, je regarde, je fais beaucoup de gens contents. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se agregou valor para você, não esqueça de me deixar o like, de deixar um comentário, ok? E se você quiser sugerir algum vídeo, alguma celebridade, alguém que eu possa analisar, o francês que essa pessoa pratica, ok? Você pode me mandar nos links, ok? Grande abraço e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Salut, salut. À la prochaine.